Olá a todos, meu nome é Isabela, sou médica do Grupo Sonhe e estou aqui hoje com a doutora Elaine Reis Coutinho, que é professora de cardiologia na Faculdade de Medicina da PUC Campinas, coordenadora do ambulatório de lípides no Hospital Celso Pierro, também PUC Campinas, e participa de estudos na área de colesterol no Instituto do Coração, o INCOR, na USP. Tem título de especialista pela Sociedade Brasileira de Cardiologia e é formada também, né, pelo Hospital PUC Campinas, onde a gente atua em conjunto aí nos ambulatórios de especialidade. Seja bem-vinda, doutora Elaine. Obrigada pelo convite. Para mim é uma honra participar desse grupo tão renomado, tão importante, que faz diferença da vida das pessoas, que é o Grupo Sonhe. Imagina, a gente que fica feliz de poder contar com o seu conhecimento hoje. Doutora Elaine, a gente, né, pediu a sua presença aqui nesse vídeo hoje para a gente poder conversar um pouquinho sobre doença cardiovascular e principalmente sobre hipertensão arterial. Né? Nós sabemos que hoje a hipertensão arterial, segundo a Organização Mundial de Saúde, é a maior causa de morte prematura no mundo. Bem, a gente tem mais de 1,2 bilhões de adultos, né, entre 30 e 79 anos, que são hipertensos. E, assustadoramente, menos de um quarto deles, né, podem ser considerados com doença controlada. Você poderia explicar para a gente um pouquinho o que é ser hipertenso, né? O que é essa doença? A hipertensão, a maior parte dos pacientes, eles são considerados hipertensos primários, né? Ou essenciais. A hipertensão, ela é um desequilíbrio ali na balança dos vasos. Então, conforme o nosso coração bate, ele bate contra uma resistência dos vasos. E em determinado momento, ocorre um desequilíbrio entre determinadas substâncias dos nossos vasos, que fazem a dilatação e a constrição desses vasos. Então, o paciente hipertenso, por diversos fatores que aqui nós vamos discutir, né? Ele tem predomínio dessas substâncias que fazem o vaso contrair. E, portanto, o coração vai trabalhar, então, contra uma resistência aumentada. E isso, com o tempo, vai levar tanto ao dano de órgãos, a retina, o rim, e também ao próprio coração, por conta dessa sobrecarga contra a qual ele trabalha. E a senhora comentou, né, sobre ser primário, né? Então, assim, existem, então, outras causas que podem levar os pacientes a serem hipertensos. Aproximadamente 90% dos pacientes são hipertensos primários, ou seja, o paciente tem ali um genezinho, né, guardado, e eu explico no consultório que em algum determinado momento, normalmente entre 30 e 50 anos de idade, ele vai ter algum fator de gatilho. Então, seja muitas vezes estresse, seja muitas vezes obesidade, sedentarismo, álcool, alimentação errada, né? Esses fatores vão entrar ali em combinação e vão fazer o início, então, de níveis pressóricos elevados, né? A outra parcela, que equivale a cerca de 5 a 10% dos pacientes, a gente fala de hipertensos secundários. Então, hipertenso secundário é aquele que deve a sua hipertensão a algum fator modificável. Por exemplo, a gente sabe que alguns hormônios, por exemplo, a tireoide, por exemplo, uma glândula que fica em cima do rim que chama supradrenal. Então, algumas determinadas tipos de hormônio ou determinadas doenças vão levar ao desenvolvimento da hipertensão. E é curioso você comentar, né? Porque esses fatores de risco, a própria genética, o estresse, o sobrepeso, o tabagismo, a alimentação inadequada, é o que a gente, como oncologista, briga ali no consultório para a gente conseguir alinhar, né? É o que a gente chama de mudança de estilo de vida mesmo, né? A gente defende muito isso para os pacientes durante e principalmente após o tratamento, né? Porque a gente entende que esses são os fatores de risco para o câncer também. Sim. Então, são doenças que faz sentido, né, serem as primeiras e as segundas causas de morte no Brasil e no mundo, que são doenças que compartilham aí seus fatores de risco, né? Então, um paciente que está suscetível a uma doença acaba também sendo suscetível a outra. Então, a gente brigar realmente por essa mudança de estilo de vida tem muitos benefícios, né? Não é só o número ali na balança, não é só para o prato ficar bonito, não. É porque isso a longo prazo faz diferença, né?
E cada um desses pontos, por exemplo, fazer atividade física ou perder peso, equivale a reduzir um ponto no nível pressórico, e que para a gente já significa reduzir morte cardiovascular. Então, se a gente conseguir melhorar, né, a alimentação, e tanto para o paciente oncológico, né, que está sob tratamento, quanto para os demais pacientes, né, para a demais população, a controlar o fator de risco vai ter o mesmo benefício, né? Então, o paciente oncológico, a gente vai tratar sobre isso, ele tem, né, determinados tipos de terapias, de tratamentos que vão favorecer a ser esse fator de gatilho que a gente disse, né, a desenvolver a hipertensão. Mas, de qualquer maneira, o nível pressórico para o seu paciente ser considerado hipertenso e a forma de tratamento, né, dos fatores de risco vão ser as mesmas do que para a população em geral. Então, os meus pacientes, por exemplo, eles vão ser tratados da mesma forma. O fato deles terem um diagnóstico oncológico não impede eles, por exemplo, de usar algum tipo de medicação, não impede eles de fazerem os mesmos exames que a população em geral. Então, assim, em relação ao diagnóstico, o diagnóstico do paciente oncológico segue os mesmos padrões da recomendação para o restante da população. Então, em geral, né, níveis superiores a 140 da pressão sistólica ou de 90, né, a diastólica, que é o famoso 14/9, maior ou igual a isso é considerado como hipertensão para toda a população. Em relação ao tratamento da hipertensão, normalmente são 3 classes de medicamentos que a gente escolhe para a população em geral. Vocês provavelmente que estão assistindo já ouviram falar, né, da classe dos PRIO, então, por exemplo, captopril, enalapril, ramipril. Em geral, essas são as medicações de escolha para toda a população, inclusive para o paciente oncológico. Além disso, os TAN, né, o losartana ou mesartana, que também são dessa mesma classe e que tem o benefício de proteção, principalmente renal, de retina e de coração, como a gente disse. Esses são, em geral, os tratamentos de primeira linha iniciais. Ao lado deles, os bloqueadores do canal de cálcio, do tipo nifedipino e amlodipino, e em terceiro lugar, os diuréticos tiazídicos. Mas, de forma geral, pensando em proteção, a gente tende a escolher, então, essa classe que a gente chama de ECA ou BRA, que são os PRIO, enalapril, ou o losartan, né, que são os TAN. Em geral, é essa classe de tratamento inicial, tanto para o oncológico quanto para toda a população. Interessante. E agora, invertendo, doutora Elaine, dentro da sua prática clínica, você vê muitos pacientes que estão em tratamento oncológico e que acabam e que a partir disso começam a aparecer picos hipertensivos, esse famoso 14/9 começa a ser mais frequente na rotina desse paciente. Isso é muito interessante, muito. Os pacientes, eles chegam, assim, muitas vezes angustiados para a gente, ou aquele paciente que não era hipertenso, né, que começa o tratamento oncológico e começa a aparecer o 14/15 no seu aparelhinho, ou aquele que já é hipertenso, estava controladinho e que tem os níveis, né, que começam a descontrolar. Então, a gente avalia que existem alguns motivos, né, que são esses gatilhos que a gente estava falando no tratamento oncológico que podem justificar. Então, a primeira parte da nossa aula aqui, da nossa conversa, foi que começa a haver, para ter pico hipertensivo, um desequilíbrio entre relaxar, né, entre relaxar e contrair. E alguns dos tratamentos oncológicos, eles vão favorecer para a liberação desses hormônios no vaso, responsáveis, então, pela questão do contrair. Então, pela vasoconstrição que a gente diz, né? Então, inibidores de angiogênese, a eritropoietina, que é comum em pacientes, por exemplo, com um paciente oncológico que desenvolve anemia, anti-inflamatório, corticoide, né? São medicações que vão favorecer tanto a fazer vasoconstrição, quanto muitas vezes a reter mais só de água. Então, é comum o paciente oncológico, às vezes, se sentir mais inchado, né? A questão do volume urinário ou da proteína na urina que pode começar a surgir. Então, muitas vezes, isso está relacionado mesmo com o tratamento oncológico e é esperado sob tratamento dessas medicações. Então, dessa maneira, o que as diretrizes recomendam é
Sabendo que, né, o seu médico vai introduzir determinados tipos de medicações que podem favorecer a hipertensão, é de rotina, né? E vocês já devem ter passado por isso, que a pressão arterial é aferida, né? Antes, durante e após o tratamento quimioterápico, por exemplo. E quando forem administradas determinados tipos de medicações, a sociedade ela recomenda que uma semana antes e até 3 semanas depois do início da terapia, que a medida da pressão seja feita mais vezes, né? Se essa pressão não teve alteração nas 3 semanas após a químio, então provavelmente esses níveis terão um bom resultado e vão se estabilizar. Mas então, uma semana antes e até 3 semanas depois, a gente peça que o nosso paciente faça o que a gente fala de MRPA, que é a medida residencial da pressão arterial, para saber se a sua pressão, então, foi mais ou menos responsível àquela nova medicação que está sendo feita. Então, isso ajuda, né, a gente conseguir até prevenir, né, que esse paciente fique tendo picos hipertensivos, às vezes sem sentir nada, né? Muitos pacientes falam para a gente, nossa, fui aferir e tomei um susto, porque eu não estava sentindo nada. É Uhum. uma estratégia muito interessante da gente orientar e incorporar na prática clínica para evitar aí esses pacientes que estejam hipertensos, mas que estejam assintomáticos mesmo. Excelente sugestão. E uma dúvida que eu ouço muito no dia a dia mas esse remédio vai fazer mal para o meu coração? Né? Muitos pacientes que às vezes já têm um histórico de infarto ou que já são diagnosticados com dislipidemias e já tomam alguns medicamentos, eles sempre se preocupam, né, se o tratamento em si irá fazer mal para o coração, né? Que o coração realmente é o órgão mais nobre aí, né, visto e interpretado por todos. Então, é uma pergunta que a gente sempre ouve no consultório. Olha, realmente, essa dúvida a gente avalia aqui no consultório cardiológico, a gente também costuma, né, receber essa pergunta. O quimioterápico, né, tratamento quimioterápico, ele tem, né, diversos tipos e diversas vertentes. Existem alguns tipos de medicamento que a gente precisa realmente ficar mais atento, porque do próprio mecanismo, né, de funcionamento da terapia que pode, de fato, ter algum efeito cardiológico, algumas vezes, e na maioria das vezes, de forma reversível. Então, o que a gente costuma fazer é fazer um acompanhamento com aquele exame que chama ecocardiograma. Quando for, né, determinado tipo de terapia que a gente sabe que é mais comum de acontecer, né, acometimento no músculo cardíaco, a gente costuma fazer então esse exame que é o ecocardiograma, que é aquele ultrassom do coração, antes de iniciar o tratamento. E sob alguns tipos de quimioterapia, repetir esse exame no terceiro, no sexto mês e também depois de um ano para fazer esse acompanhamento. Em geral, o dano, se acontecer, é um dano reversível, tá? E existem agora, né, novas terapias que vêm sendo desenvolvidas e estudadas que servem para fazer o que a gente fala de profilaxia para proteção, né, do dano miocárdico. Doutora Elaine, acho que você esclareceu muitas dúvidas aqui para gente, muitas dúvidas realmente que os pacientes trazem nas consultas, acho que é o mais importante aqui. E só quero agradecer mesmo sua participação, sua disponibilidade, sua didática em explicar como que o coração funciona, como que a hipertensão pode surgir. E espero que a gente tenha outros momentos também para poder esclarecer essas dúvidas. Eu agradeço muito o convite. O paciente oncológico e o cardiológico, a gente tem muitos pacientes em comum, né? Nos nossos consultórios. Então, é muito importante que você tenha um cardiologista e o oncologista andando, né? Lado a lado, porque as terapias realmente elas se complementam e é importante que haja essa interação entre o seu médico cardiologista e o seu médico oncologista. Eu fico à disposição para novos bate-papos e parabéns mais uma vez pelo grupo de vocês. Obrigada, doutora Elaine. Com certeza terão novas oportunidades que a gente vai precisar do seu conhecimento.